Você quer saber quanto custou e quanto tempo levou para fazer uma casa igual a essa? Então fica com a gente que eu vou te mostrar. Oi, eu sou o Daniel da Construtora Aliança aqui de Indaiatuba. Hoje a gente vai mostrar para vocês alguns detalhes da construção dessa casa, de tudo que tem de interessante, quanto custa, quanto tempo leva, para ajudar você a conseguir construir a sua. Esse aqui é um projeto que a gente fez para um cliente aqui de Indaiatuba, foi feito pela nossa empresa, e eu vou mostrar para vocês algumas escolhas que a gente fez de materiais que misturam o moderno com o natural. E é isso que faz toda a diferença na arquitetura e no bem-estar do dia a dia. A gente começa por aqui, ó, nesta parede aqui, a gente colocou uma pedra que é pedra natural mesmo. O nome dela é pedra moledo, a gente aplicou ela em todo esse elemento vertical aqui, só que ela está aqui como ela sai da natureza. A gente tira em blocos, fatia ela e aplica aqui. Um revestimento como esse custa da ordem de R$300 o metro quadrado para se aplicar e dá esse efeito sensacional de pedra natural. A hora que a gente integra esse natural com esse piso moderno, esse daqui é um piso top de linha da Portobello que a gente aplicou aqui, e ele tenta também misturar o acabamento que tem as rochas naturais quando elas saem da natureza. E se você reparar, é o mesmo piso na área interna e na área externa, com uma diferença de especificação técnica. Aqui o piso é liso e tem um acabamento mais brilhante. Aqui o acabamento é poroso e antiderrapante, porque está sujeito à água e para evitar acidentes para escorregar. Essa integração desses pisos todos ainda leva em conta a combinação com esse grande balcão que a gente fez aqui na sala. Aqui de novo a gente volta para o natural. Essa daqui é uma pedra natural, o nome dela é mármore branco Paraná. É uma pedra super recomendada para áreas de cozinha, porque é uma pedra dura, ela é super resistente ao impacto, ela não mancha. Então se você derrubar uma taça de vinho aqui nessa pedra, é só limpar e não vai ficar aquela mancha de vinho. E aguenta a temperatura também para apoiar as panelas. Você vai reparar que ela está como ela sai da natureza também, com vários veios. Apesar de a gente chamar de branco Paraná, que é uma pedra até nacional que vem aqui do estado do Paraná, por isso o nome, ela vem com essas manchas da natureza. Se você quiser uma pedra 100% branca, a gente colocou aqui na escada um revestimento branco. Esse aqui a gente chama de branco prime. Já não é possível fazer com pedra natural. Pode ver que ela não tem nenhum veio, nenhuma mancha. Isso daqui é uma mistura de pó de mármore com resina, então dá esse acabamento 100% branco, sem nenhum veio, só que com a dureza superficial inferior. Se você derruba uma taça de vinho numa peça dessa, ela vai absorver e vai manchar. O custo de uma e de outra são parecidos, então é mais a escolha da especificação e a aplicação de cada pedra no lugar adequado. Uma das coisas que é super determinante para o sucesso de um projeto como esse é você visualizar o que pode fazer a diferença do ponto de vista da qualidade do entorno para dentro da casa. Essa casa ela faz divisa com uma grande mata que a gente tem aqui no fundo. E aí o projeto levou em conta trazer essa mata para dentro junto com a luz lá de fora. E para isso ser possível, a gente teve que lançar mão de esquadrias de alumínio super grandes. Essa esquadria aqui ela tem quase 7 metros de altura. A gente fez um investimento da ordem de R$20 mil para instalar uma peça como essa, e ela gerou esse efeito de ter toda a luz externa entrando e quem está dentro consegue a vista da mata qualquer hora do dia. Ainda para tentar buscar essa integração da área externa com a área interna, a gente fez toda essa parede do fundo da casa de vidro. Então, além dessa grande peça de vidro aqui com 7,5 metros de altura, a gente tem essa porta que ocupa o vão inteiro também, que integra a cozinha, a sala, a piscina, a varanda, tudo com vidro, fazendo com que esse elemento inteiro seja um elemento único de uso no dia a dia. Falando agora da cozinha, que como vocês percebem, ela está integrada com a sala, ela traz alguns elementos de projeto que precisam ser pensados antes da execução. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente tem uma grande coifa atrás desse balcão,
Essa coifa está pensada para receber aqui um braseiro a gás, para que possa ser feito um churrasco, um hambúrguer. E nesse espaço, ainda sobre a projeção da coifa, a instalação do cooktop, um fogão plano. Ficam os dois debaixo da mesma coifa e a gente garante que toda a exaustão está feita por aqui. A gente tem também essa cuba de aço inox de altíssima qualidade da Docol. A gente chama isso de borda italiana, que é quando a cuba fica certinho com a pedra, ela não gera degraus nas áreas molhadas. E também a qualidade dos metais. Isso aqui é um metal da Docol, de altíssima qualidade. A gente tem água quente e água fria. A gente tem controle de pressão por esse botão. Então a gente tem um elemento aqui de altíssima qualidade numa louça, ou num metal, né, que a gente usa aqui na cozinha. São duas. A gente tem uma do lado de lá, para louças mais leves, para louças de uso do dia a dia, que a gente faz desse lado aqui. Aqui está pensado para encaixar a geladeira, e do lado de lá a área mais pesada para churrasco, para cozinha, para fazer eventos maiores. E tudo isso de frente para esse grande balcão aqui, onde as pessoas vão poder sentar, interagir enquanto cozinham, enquanto comem, enquanto se divertem. Na escolha dos revestimentos, que a gente já falou aqui dos revestimentos de piso, a gente tem num ambiente menor, mas que provavelmente as visitas todas vão ver, que é o lavabo. Num ambiente grande como a sala, a gente botou um piso de alto padrão, mas se você reparar, um ambiente como esse tem 4 peças. A gente tem o rejunte marcando e separando as peças. Apesar de ser uma peça de grande formato, você tem o rejunte. Quando você vai num lavabo que é um ambiente um pouco menor, a gente tem o que a gente chama de lastra. Essa peça é uma peça única. Você vai reparar que ela não tem nenhum rejunte, ela não tem emenda. É a mesma peça. E hoje a Porto Belo e os fabricantes conseguem mostrar para você uma paleta de cores, uma seleção enorme de tipos de materiais para que você faça isso. A gente pôs no piso, a gente pôs na parede a mesma lastra. A gente tem aqui uma peça única com o recorte da janela. Então dá um trabalho grande para fazer, tem que ser um especialista para instalar uma peça como essa. Um piso como esse aqui, você vai encontrar hoje no mercado. Aqui a gente pagou perto de R$750 o metro de uma peça dessa, instalado. E com a mesma peça que a gente usou no piso, a gente fez uma bancada esculpida, que é essa peça aqui, que fica como se fosse uma obra de arte dentro do lavabo. E por que aqui no lavabo? Porque é aqui que a sua visita vai ver, e como o ambiente não é tão grande, o investimento fica alto por metro quadrado, mas fica pequeno para o tamanho do ambiente. Aqui na frente da casa, a gente tem o escritório. A localização do escritório ela acontece perto da porta de entrada, porque se você for receber gente, receber visita, você já está perto da entrada. E aqui, apesar de ser um ambiente de trabalho, ele foi pensado para ter a vista do paisagismo externo, daquele ambiente natural de pedra que eu havia dito. A gente tem, você vai poder trabalhar, além de estar com o jardim aqui, que traz um aconchego grande, a gente tem a pedra natural, que dá essa coisa da natureza associada ao jardim, para que você tenha um ambiente de trabalho aconchegante dentro da sua própria casa. Eu estou passando em frente aqui a um ambiente de vidro que está dentro da sala e dá para fora da casa. Depois nós vamos voltar nele para explicar o que é essa particularidade deste projeto aqui. Então aqui na área de serviço, o acesso dela é pela cozinha, né? A gente acaba chegando nela aqui. E aqui a gente tem as mesmas questões. A escolha do revestimento de alto padrão, apesar de ser uma área de serviço, mas aqui já com um pouco mais de cor. A gente tem uma cor verde, um granito escolhido, pedra natural. Essa peça é uma peça que custa perto de R$1.000 o metro quadrado. O branco Paraná, uma peça mais nobre, já vai para quase R$2.500 o metro quadrado, mas super adequada para ser usada numa área de serviço. Ainda nessa rota da casa, a gente saindo pela área de serviço, a gente tem essa porta que é um acesso lateral da casa. É por aqui que vai sair a roupa molhada para secar, é por aqui que vai sair o lixo. Então a gente tem essas portas laterais aqui. Essas portas, elas não têm vidro, é uma coisa super interessante, é só tela. Por que é só tela? Se você for secar roupa aqui, você evita a entrada de insetos, mas não evita a entrada do vento, do sol, e consegue manter uma área técnica aqui de serviço que está protegida, e o vento vem, o sol vem, a roupa seca, só que você não tem o vidro. Eu
Eu vou mostrar para vocês agora aquele ambiente diferente que a gente tem nessa casa, que pouca gente tem, que foi uma ideia super inovadora que o projetista fez com a gente, que é o que a gente chama de espaço Harley. O que é isso? Hoje em dia, as pessoas procuram o lazer fora do seu horário. Normalmente tem bicicleta, tem uma moto, coisas que as pessoas gostam de ver bem guardada, bem preservada. Então a gente criou esse ambiente que a gente chamou de espaço Harley. Ele é todo de vidro, ou seja, quando a sua moto ou a sua super bicicleta estiver estacionada aqui, ele serve como uma peça de exposição para quem estiver dentro da casa. Ele tem duas entradas. Você consegue acessar o ambiente por aqui, vindo da sala para ele. E uma vez aqui dentro, você vai botar a sua moto, sua bicicleta, seus apetrechos todos para isso. E se você quiser sair para a garagem, é só abrir essa porta, que é o mesmo brise de madeira que a gente tinha lá em cima. E você pode sair para ser feliz com a sua moto, sem que a sua moto fique misturada com o seu carro, fique batendo o espelhinho ou riscando a porta do seu carro. Então você tem um espaço dedicado para ela e para que todo mundo possa ver ela durante o dia também. Para quem estiver na casa, ela está o tempo inteiro exposta. É uma inovação do projeto e que a gente acha que faz toda a diferença para o dia a dia de quem for morar aqui. Agora a gente vai subir para o segundo andar da casa, né? A casa é um sobrado. Nós vamos perceber que o acesso para o segundo andar ele se dá através de uma escada que contorna um elemento vertical, todo revestido de pedra. Esse elemento vertical não está aqui à toa. Ele, além de fazer o suporte para a escada, ele é uma parede falsa para uma futura utilização como um elevador. Então, atrás dessa parede tem toda a infraestrutura já para a instalação de um futuro elevador de 2 paradas, caso o morador faça essa opção. A infraestrutura está toda aí já. É só uma questão de abrir a frente, é uma parede falsa feita de drywall. A gente abre e instala o elevador, caso o morador precise. Chegando aqui no andar de cima, a gente dá nesse hall aqui. E aqui o revestimento do piso, ele já muda. Ele é um revestimento que imita madeira. Esse piso aqui, a gente instalou ele custa hoje na faixa de R$250 o metro quadrado instalado. Há uma diferença, para que ele imite a madeira, se a gente olhar de perto, eles são várias réguas, eles são pisos menores. Ó, isso aqui é um piso, isso daqui é outro piso. Então ele é um piso que dá um pouco mais de trabalho para ser instalado, mas ele dá uma solução final, esse acabamento que parece um piso de madeira natural. Por que ele é assim? Porque ele traz mais conforto, traz uma sensação de aconchego. Então a gente tem um piso de porcelana, o porcelanato, que imita fielmente a madeira e dá esse acabamento lindo com essa sensação de aconchego na área dos quartos. Nessa parte superior, a gente tem os quartos, né, são 3 suítes. A gente tem em área perto de 100 metros quadrados de área aqui. Esse piso custa R$200 o metro quadrado, com mais a mão de obra. Então, para fazer um andar como esse aqui, o cliente gastou entre 25 e 30 mil reais e fica esse acabamento super bem feito, com esse aconchego que imita a madeira. Essa suíte master, ela acontece o quarto para cá, o closet para lá, o banheiro a gente tem atrás. E a grande diferença dessa suíte é o tamanho dela, são quase 70 metros quadrados de área nessa suíte, com essa grande esquadria de alumínio, que ela é automatizada, ela sobe com o aperto só de um botão. E essa largura toda que a gente deu é porque atrás dessa esquadria a gente tem a vista para aquela mesma mata que a gente tem a vista da sala. A gente tem a mesma solução de esquadria, além da esquadria blackout automatizada, a gente tem essa folha aqui que é uma folha de tela, para evitar também a entrada de insetos. E essas 2 folhas de vidro, que são 2 folhas únicas de vidro, que tem como objetivo a gente não ter muitos elementos verticais que vão impactar a vista da mata que a gente tem lá fora. Se a gente vier caminhando por aqui, a gente vai estar no closet, no que seria o closet da casa, né? Uma área bem espaçosa também. E aqui no fundo, o banheiro da suíte master, também feito com a escolha de acabamentos de altíssimo padrão. A gente tem esse revestimento de parede branco lindo. Esse é um revestimento que são peças de 1,20 por 1,20. Cada peça dessa daqui custa R$180. Só que ela dá esse acabamento que imita os veios das pedras naturais
geram super poucas emendas, né? São poucos os rejuntos que a gente tem. Então a gente tem da área do box para dentro o piso e o revestimento branco, da área do box para fora o piso madeirado, que é uma extensão do quarto. Ainda na linha da escolha dos materiais, a gente tem este piso interno do box um pouco mais poroso do que esse piso da parede, pelo mesmo motivo do piso externo, que pode gerar derrapagens por conta de água e acidentes. A gente toma esse cuidado. Ainda aqui a gente tem essa bancada no branco Prime, que é o ultra branco, é uma bancada lindíssima, esculpida, que a gente faz, e é a mesma peça que foi utilizada para se criar um grande banco dentro do box. Então, com a projeção do box aqui, a gente tem os dois chuveiros, todos eles com o que a gente chama de monocomando, são peças super refinadas da Docol. Abriu para a esquerda água quente, abriu para a direita água fria, dois chuveiros de teto, que também é uma coisa que está super em uso agora, e esse grande banco que dá a esse box características de luxo numa casa de alto padrão. Então nós vamos entrar aqui agora nos dois quartos, que são duas suítes idênticas, são as suítes dos filhos, elas estão espelhadas, à direita tem uma, à esquerda tem outra. Ela é uma suíte bastante ampla, ela tem 3 metros de largura por quase 5 de comprimento, e ela está pensada para ter a cama, tem a infra do ar-condicionado já instalada aqui, e aqui o banheiro com alguns detalhes. A gente volta a repetir o mesmo piso que a gente tinha na casa toda, lá embaixo. A bancada onde vai lavar a mão, escovar o dente, a gente fez ela esculpida também no mesmo piso. E aí quando você entra no box, tem uma diferenciação com um revestimento super sofisticado, também da Porto Belo, um revestimento que vai custar perto de R$200 o metro quadrado instalado, esse acabamento de altíssimo padrão. Essa janela tem como característica principal esse brise da fachada, que ele vai gerar o vão 100% aberto, como esse aqui, para entrar luz no quarto inteiro, ou o vão 100% fechado, que vai gerar o breakout e o conforto para dormir. Essa peça, apesar de parecer uma peça de madeira, para quem passa lá fora, quando ela está fechada assim, ele vê uma fachada toda de madeira. Mas ela é uma peça 100% em alumínio, é uma peça ultra durável, o alumínio a gente fala que é para sempre, é uma peça que resiste à água, então a chuva não vai gerar empenamento, não vai gerar encharcamento, não vai gerar absorção de água pelo que seria uma esquadrilha de madeira por ser de alumínio. Essa peça, ela tem 2 metros por 3 de altura, 6 metros quadrados. É uma peça que com R$2.000 o metro, ou seja, R$12.000, você instala e gera esse efeito, tanto para dentro quanto para fora, gerando esse alto padrão que a gente procura para as casas que a gente faz. Vamos conhecer a área externa dessa casa agora. Então, saindo da sala, que é toda integrada com a churrasqueira, com tudo, a gente tem essa varanda. Logo aqui à direita, uma sauna. Também uma sauna que prioriza a questão da transparência, ela é toda em vidro para manter as pessoas integradas. E saindo por esse pátio aqui, a gente vai para a área da piscina. Essa área da piscina, ela tem algumas coisas interessantes. Primeiro a gente volta a falar do revestimento. O revestimento que a gente usou nessa piscina é aquele mesmo que a gente tem dentro da sala, só que também com um piso antiderrapante, e ele vira e entra para dentro da piscina. Então toda a piscina é feita com o mesmo revestimento. Um outro detalhe é que a parte da hidromassagem, ou ofurô, como muitos chamam, ele está integrado dentro do espelho d'água, e você também consegue entrar nessa piscina caminhando, porque a gente tem essa escada aqui, você sai andando dentro da piscina. Para lá fica o ofurô, para cá essa escadaria. Um outro elemento que faz parte dessa área externa, que está muito em uso hoje nos projetos de arquitetura, as pessoas chamam de praça da fogueira ou fireplace. Então a gente tem uma área aqui embutida no piso, que a piscina abraça ele e gera uma área super descontraída para as pessoas ficarem. Então a gente tem uma fogueirinha para ser feita aqui e uma área de integração das pessoas para sentarem com o foguinho aqui, a piscina abraçando, e tudo isso integrado com a casa por conta da transparência, dos vidros, de toda essa arquitetura que foi pensada para manter quem está fora integrado com quem está dentro e quem está dentro integrado com quem está fora.
Os nossos arquitetos, os nossos engenheiros, os nossos atendentes estão todos à disposição para ajudar você a realizar o seu próprio sonho. Se você quiser nos contatar, acesse as nossas redes ou acesse os nossos telefones, nossos contatos. A gente está à disposição para fazer o seu próprio projeto, levar essas mesmas soluções de arquitetura, de design, de inovação para a sua própria casa. Não deixe de construir com a Construtora Aliança.